sobre as coisas do produto interno bruto é de fundamental importância para os mais pobres, para os trabalhadores e para os servidores públicos, porque quando o PIB fica estagnado ou encolhe, os mais pobres são jogados para a extrema pobreza, os trabalhadores veem o salário mínimo ficar congelado e os servidores públicos veem suas remunerações ficarem também congeladas. Portanto, saber sobre as coisas do PIB é questão de sobrevivência e de cidadania. Vamos neste vídeo entender qual é a importância do PIB. Salários, remunerações, aposentadorias, proventos de aposentadorias. Trabalhadores e servidores públicos. É preocupação de todos, principalmente daqueles que derivam sua renda do trabalho. Receber o salário, tu tem por obrigação saber sobre as coisas do PIB, porque quando o PIB encolhe ou fica estagnado, os salários ficam congelados. Vou dar o meu exemplo. Eu sou servidor público do governo do Distrito Federal. O meu salário está congelado desde 2010. Por quê? A última lei financeira que concedeu o reajuste para minha categoria foi uma lei financeira que foi discutida em 2012 e foi aprovada em 2013. E esse reajuste que foi concedido em 2013, ele fazia referência aos anos de 2009, 2010 e 2011. Em que sentido? Recomposição de perdas inflacionárias dos anos de 2009, de 2010 e 2011. E a ironia é que o governo só pagou parcela de 2013 e de 2014. Não pagou a parcela de 2015. Portanto, meu salário está congelado desde 2010. E por que motivo? Ora, é só a gente olhar a trajetória de longo prazo do PIB brasileiro. O nosso PIB ele vem desde 2013 passando por uma trajetória de queda, estagnação, queda, que quer dizer estagnação e recessão. Então, por conta disso, os salários dos servidores públicos foram congelados. Outra importância de se saber sobre o PIB: financiamento das políticas públicas que dão forma aos serviços públicos. Os serviços públicos existem a partir do financiamento de políticas públicas. E uma das funções do Estado é prestar serviços públicos essenciais ao desenvolvimento humano. E esses serviços públicos, eles são usufruídos principalmente pelos mais pobres, pelos trabalhadores e pela classe média assalariada. Então, a gente observa que quando o PIB brasileiro entra em rota de estagnação ou encolhimento, os serviços públicos perdem financiamento. Então, o serviço público de saúde fica mais precarizado, o serviço público de segurança pública fica mais precarizado, o serviço público de educação pública fica mais precarizado. É perda para o mais pobre, é perda para o trabalhador, é perda para a classe média assalariada. O PIB também tem que ver com a política monetária. O comportamento do PIB é levado em consideração na gestão da política pública monetária, que é a gestão da oferta de moeda à economia, que é feita através do manuseio da taxa básica de juros, feita pelo Banco Central. Quando o Banco Central vai mexer na taxa Selic meta, ele olha para a inflação e para o emprego econômico. E olhar para o emprego econômico é olhar para a trajetória do PIB, do Produto Interno Bruto. Por quê? Porque olhar para o Produto Interno Bruto é olhar para a capacidade de investimento empresarial. É olhar para a capacidade de investimento público. É olhar para a expansão da capacidade produtiva empresarial da economia. É olhar para a expansão da capacidade de infraestrutura. Então, isso quer dizer o quê? Emprego econômico. Então, quando o Banco Central vai fazer a gestão da política monetária, ele a faz olhando para o PIB. Assim como quando o Estado faz as suas leis financeiras, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Quando o Estado vai conceber o seu orçamento público, e quando ele vai fazer a estimativa do que vai entrar de receita pública para financiar as despesas públicas, ele faz todo esse planejamento olhando para a trajetória do PIB. Então a gente está vendo aqui que só são questões sensíveis. Falar sobre o PIB é falar sobre coisas fundamentais à nossa sobrevivência.
O PIB marca o desempenho econômico dos setores da economia. Setor primário, extrativo, setor secundário, industrial e setor terciário, comércio e prestação de serviços. Como vai o nível da intensidade das atividades econômicas do setor agropastoril, do agronegócio, por exemplo? Como vai a intensidade das atividades econômicas da indústria de base, da indústria de transformação, das siderúrgicas, das indústrias de bens de consumo? Tá vendo? Como vai a intensidade das atividades econômicas do comércio, do varejo, do atacado? Como vai a intensidade das atividades econômicas dos prestadores de serviços? Então, falar sobre o PIB é falar sobre questões sensíveis da nossa existência. É falar sobre subsistência, sobrevivência e falar sobre cidadania. É isso. Neste vídeo nós entendemos sobre a importância de se saber sobre o PIB. Para o próximo vídeo a gente vai ver sobre a trajetória de longo prazo do PIB brasileiro. O que vem acontecendo no PIB brasileiro desde o início de 2014, final de 2013, até o ano de 2019. Porque só fazendo isso é que nós vamos conseguir entender o texto que nós vamos trabalhar sobre os dados econômicos do terceiro trimestre econômico deste ano, 2020. O que aconteceu no desempenho da economia entre julho, agosto e setembro de 2020. O que aconteceu com o consumo das famílias nesse período? O que aconteceu com o investimento empresarial nesse período? O que aconteceu com o gasto do governo nesse período? O que aconteceu com exportações e importações nesse período? Entre julho e setembro de 2020. Terceiro trimestre econômico. É isso. Boa noite.